terça-feira eu não consegui comprar aquele texto lá, não. Eu vi que o carro foi, já passava no lugar do texto lá. Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, o Diaconisa Balão, ora para a gente iniciar, por favor. Não, é dia 25. Tá? Senhor Deus, meu Pai, Senhor Deus. somos, Senhor, mais um dia. Em nome de Jesus. Mais um domingo, Senhor, com a oportunidade de estar aqui. Graças a Deus. Muito obrigado, Senhor, porque a tua presença ela já chegou até este lugar. Deus, e tudo aquilo, Senhor, que tu tens a nos ensinar. Eu creio, Senhor, que o pastor Diego vai ser direcionado Em nome de Jesus. para que possamos estar aprendendo mais, para que possamos, Senhor, estar sabendo mais dos teus tesouros. Em nome de Ó Jesus. Deus, abençoa esse estudo. Toma Pai, tudo abre na a tua nossa mão. mente, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos dar continuidade à segunda aula sobre quem é Jesus. E nós vimos, né, na aula que nós tivemos sobre o Messias, nós vimos qual foi o propósito, né, do nascimento de Jesus, o enviado, o escolhido. Nós vimos que o papel do Messias ele é trazer luz ao mundo, ele veio ser luz dos homens, ele veio ser luz para o mundo. Nós vemos que o papel do Messias sobre as nossas vidas, ele veio para nos fazer enxergar o que antes nós não poderíamos enxergar. Ele veio para nos fazer ver o que antes nós não poderíamos ver. Em uma ordem natural, em uma ótica humana, nós não poderíamos decifrar aquilo que Deus tinha preparado para cada um de nós. Nós vimos que, ainda na aula sobre quem é o Messias, nós vimos que João Batista, ele não veio para testificar do verbo, mas João Batista, ele veio para testificar da luz. E quando João Batista, as Escrituras ensinam que João Batista, ele não veio para testificar do verbo, mas veio para testificar da luz, ele nos traz a consciência que o verbo, ele não era a luz. O verbo é o caminho ao qual a luz apareceu para nós, por intermédio do verbo. Então nós vimos aqui sobre quem é o Messias, que o papel do Messias é esse, trazer clareza e nos fazer enxergar aquilo que antes nós não enxergávamos. E quando nós vimos na primeira aula, no livro de Marcos, capítulo 1, nós vimos que o autor Marcano, ele vai nos trazer uma informação privilegiada, a qual, dentro de uma narrativa do autor Marcano, ele vai nos ensinar que as personagens humanas daquela época, eles não tinham a consciência de que Jesus era o Cristo. Então já nos ensina, já nos inicia nos trazendo uma informação privilegiada, que Jesus é o Filho de Deus, ao qual aqueles que estavam naquela época dentro de uma narrativa humana, eles não tinham a consciência de quem realmente era Jesus, como Filho de Deus, como Messias. Então o Evangelho de Marcos, ele já nos ensina, já inicia nos dando essa informação privilegiada, que Jesus é o Filho de Deus. Mas ao longo desse estudo, nós vimos que Jesus é algo mais profundo, muito mais profundo do que aquilo que nós imaginamos ou ouvimos falar sobre quem é Jesus. Então nós aprendemos sobre quem é Jesus Cristo sobre as nossas vidas, a separação para o discernimento de quem é Cristo e de quem é Jesus, o ministério de Cristo e o ministério de Jesus. Então nós, na primeira aula, nós vimos sobre essa diferença e também aprendemos sobre essa informação privilegiada, como o autor Marcano, ele nos traz, né? E nós vamos ver aqui na segunda aula, né, a qual o Espírito Santo nos traz para um melhor entendimento sobre quem é Jesus. Vocês concordam que, diante daquilo que nós temos vivido, ou de que nós temos ouvido, né, sobre ministrações, pregações, que nós temos ouvido falar muito pouco sobre Jesus? Nós damos muito mais notoriedade a profetas, as histórias que a Escritura nos conta,
Pedro, João, Tiago, apóstolo Paulo e outros demais que estão aqui dentro das Escrituras, mas nós temos ouvido falar muito pouco sobre o autor e consumador da minha e da tua fé. Aquele que realmente pode nos trazer a salvação e nos trouxe a salvação e que vai para nos levar, que vai voltar para nos levar, para que nós possamos estar diante de Deus, para que nós possamos estar diante do Pai. Mas nós não podemos, ô pastor Fábio, a gente ter a referência de quem é Jesus, a mesma referência, pastor Adriano, daqueles que estão lá fora. O nosso nível de intimidade com o Mestre, o nosso nível de intimidade com o Rei, não pode ser o mesmo nível daqueles que não procedem a minha e a tua fé. Nós precisamos ter uma profundidade sobre quem é Jesus, sobre o ministério de Jesus, sobre o ministério de Cristo, sobre quem é o autor e consumador da minha e da tua fé. Quem é esse homem que nós não vimos, não acompanhamos, mas que nós largamos todo o nosso querer, a nossa vontade para poder viver aquilo que ele determinou e que ele escreveu para que nós viéssemos viver. Quem é esse que nós depositamos as nossas esperanças, nossos sonhos e nossos projetos? Então nós precisamos ter a real certeza e sabedoria sobre quem é Jesus sobre as nossas vidas. E isso é de suma importância. Então nós vamos ver aqui na aula 2 que diante desses fatos nós vimos que Jesus ele é a humanidade de Cristo e que Cristo ele é a divindade do homem Jesus. Mas nós também precisamos entender que quando nós separamos para um discernimento sobre quem é Jesus e sobre quem é Cristo, talvez aqueles que não procedem da minha e da tua fé, não têm conhecimento sobre quem é Cristo, sobre quem é Jesus, quando nós separamos para o discernimento, talvez eles tragam dentro da sua memória que de repente são duas pessoas. Mas nós vamos ver que não são duas pessoas. É apenas uma pessoa com duas naturezas. Uma natureza natural, uma natureza espiritual. Então, quando nós tiramos para o discernimento, nós precisamos tomar esse cuidado para que aqueles que não conhecem a Jesus dentro de uma profundidade, eles não venham entender que são duas pessoas. É apenas uma pessoa, mas com naturezas diferentes. É isso? Sim. Então aqui nós conseguimos entender sobre quem é Jesus. Então quem é Jesus? Jesus ele é a humanidade de Cristo e Cristo ele é a divindade do homem Jesus. Então quando o homem, então nós vamos ver aqui, que Jesus, quando homem, ele é chamado de filho de Deus. E Jesus, como Cristo, ele é chamado de quê? Salvador. Também. Então vamos lá. Jesus, quando homem, ele é chamado de filho De Deus. Não, Jesus como homem, ele é chamado como filho do homem. Sim. E Jesus como Cristo, Filho de Deus. ele é chamado filho de Deus. Então nós vamos ver que existem duas naturezas em uma só pessoa. Então vamos aqui compreender aqui, irmão. Então nós vamos ver que quando Cristo ele é chamado de filho de Deus, mas como homem ele é chamado de filho do homem. Ao mesmo tempo que ele é filho de Deus, ele também é filho do homem. Então, o que nós aprendemos aqui? Duas naturezas em uma só pessoa. Isso aí pode, se alguma pessoa leiga, ela fica em dúvida, sabia? Ela acha que tem duas pessoas. Sim? Na verdade, não é duas, é uma pessoa. Então é o nosso papel como cristão saber diferenciar para que possamos explicar que não é duas pessoas, é apenas uma pessoa com duas naturezas diferentes. Uma dentro de uma humanidade e a outra dentro de uma divindade. Né? Então vamos lá. Ele também é chamado como filho do homem. Cristo, ele é totalmente Deus e Jesus, ele é totalmente homem. Por
Por que eu não gosto dessa frase 100% Deus e 100% homem? Porque se a gente for parar para entender, nós vamos ver que 100% de um e 100% do outro, ele é dentro de uma totalidade, ele é dentro de uma totalidade de tudo que se pode esperar. Então, 100% de Cristo e 100% de Deus já vai dar 200% de qualquer coisa. Então, nós precisamos trazer à memória que Jesus, ele é totalmente homem e Jesus, ele é totalmente Deus. Então, vamos aqui entender. Jesus, ele é totalmente homem e Cristo, ele é totalmente Deus. Observe que Jesus e Cristo é a mesma pessoa. Jesus e Cristo é a mesma pessoa. Então vamos lá. Isso aqui que nós acabamos de falar agora. As pessoas elas correm risco de interpretar de maneiras diferentes. Então é nosso papel como conhecedor da palavra e dentro de uma profundidade explicar para eles que é apenas uma pessoa com duas naturezas. Uma natureza humana e uma natureza divina. Então vamos lá. Jesus Cristo começa, isso aqui nós acabamos de ver agora, natureza diferente. Então vamos ver aqui, ó, Adão, né? Vamos tirar aqui, entrar um pouco nesse primeiro homem que as Escrituras nos ensinam, Adão. Então nós vamos ver que Adão, ele é o quê? O primeiro homem que nasceu sem a necessidade de um relacionamento entre um homem e uma mulher. E quando a Bíblia nos ensina sobre o segundo Adão ou o último Adão, nós vamos ver que é também Jesus Cristo, que nasceu também sem ter uma necessidade de um relacionamento entre um homem e uma mulher. Abra a vossa Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo de número 15, a partir do verso 45, nós vamos até o 47. 1 Coríntios 15, verso 45 a 47. Olha, Olha, assim também está escrito: Adão é o primeiro homem, tornou-se serpente, e o último Adão, espírito que há de vida. No primeiro não veio, mas primeiro não veio o espiritual, e sim o natural. Depois veio o espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, e o segundo homem do céu. somente ideia. O primeiro homem é terreno, e o segundo homem, ele veio do céu. Então, qual é a referência aqui nesse texto que o autor da carta paulina, ele vai nos dar sobre esse texto? Qual é a referência principal aqui que ele nos dá? Diante daquilo que o senhor acabou de ler aí agora, qual é a referência que ele vai nos dar? Terrena? Sim. Então, a primeira referência que ele vai nos dar, que Jesus é um homem, né? Essa é a referência que ele nos dá. Primeiro Adão, segundo Adão, primeiro homem, segundo homem. Então vamos lá, o que é que nós estamos entendendo? Aqui nós vamos ver que, diante da carta do autor, que nós acabamos de falar agora, ele vai nos dar a referência que Jesus, ele é o segundo homem, então ele nos dá a referência que Jesus é homem. Então ele não cita sobre a divindade de Jesus, mas ele está falando de Jesus como homem. Então, abra a vossa Bíblia comigo aqui, livro de Efésios, capítulo de número 1, verso 3. Efésios, capítulo de número 1, verso 3. Bendito, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoa com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Pode ler de novo, por favor. Bendito, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas quais lugares celestial em Cristo. Então, beleza, vamos lá. Aqui nós vemos agora que ele vai, o autor da carta paulina,
ele vai nos informar que Jesus, ele nos informa claramente que Jesus é homem. Então o texto que nós acabamos de ver agora vai dizer: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A pergunta, ela é muito fácil e simples. Jesus é Deus? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Jesus. Isso. Ele é Deus Filho, né? O senhor, pastor Adriano, Jesus é Deus? Sim. Você, o japonês está falando? Eu acho que sim. Jesus é Deus. Então vamos lá. Bendito, é verdade, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A pergunta que eu acabei de falar agora: Jesus é Deus? Não. Hã? Não, parece que mudou aqui. Não mudou aqui, depois eu prestei atenção. Lê com calminha, veio. Não mudou. Bendito ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Em Cristo, amor, é filho. Então vamos lá, vamos ver aqui. Se Jesus é Deus, o texto ele está nos dizendo: bendito é o Deus de Deus. É um Deus Filho. Hã? Deus Filho. Leu de novo. Lê de novo. Bendito ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Então vamos lá. Vou tentar explicar bem didaticamente. Se Jesus é Deus, o texto estaria nos incitando, nos ensinando: bendito é o Deus de Deus. E não tem como ter um Deus de Deus. Deus, ele é simplesmente o máximo, o ápice daquilo que se pode ser. Tá? Então vamos lá, com muita calma. Você está dizendo bem: bendito é o Deus Pai de Deus, Cristo. Jesus enquanto homem, nós vamos ver que Jesus enquanto homem, ele tem um. Jesus enquanto homem, ele tem um Deus. E Jesus enquanto Cristo, ele tem um Pai. E o texto está dizendo: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Se Jesus, diante da sua humanidade, ele fosse Deus, o texto estaria nos ensinando: bendito o Deus de Deus. Não, nessa lógica você faz assim, você tem toda a razão. Jesus homem. Isso aí. Então aqui nós precisamos separar a naturalidade de Jesus da divindade de Jesus, que é Cristo. É esse o propósito? Então Jesus como homem, ele é homem, não é Deus. Jesus como Cristo, ele é Deus. Já não é mais a naturalidade, agora é a divindade. Então nós vamos ver aqui. Se Jesus, o texto está dizendo, se nós vemos aqui, ó, que não existe um Deus de Deus. Se Jesus é Deus, o texto vai estar bem dito aqui, ó. Observe: Deus e Pai, ou seja, bendito seja Jesus, bendito seja o Deus de Jesus, e bendito seja o Pai de Cristo. Por quê? Porque Deus, ele não é Pai da humanidade. Deus, ele é Criador da humanidade. Então, por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando ele diz está consumado, nós recebemos o direito de ser chamado de filho de Deus. Então, quando nós precisamos entender e compreender que Jesus, como homem, ele tem um Deus. Portanto, que quando Jesus ele vai para a cruz do Calvário, que ele vai clamar ao Pai, ele vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Mas agora, quando ele está prestes a morrer, a entregar a sua vida, a dar o seu último suspiro, ele vai dizer: Pai, a ti
eu entrego o meu Espírito. Então nós vamos ver aqui, ó, Deus Pai de Jesus Cristo, ou seja, bendito seja o Deus de Jesus e bendito seja o Pai de Cristo. Bendito seja o Deus de Jesus e bendito seja o Pai de Cristo. Jesus, enquanto homem, ele tem um Pai. Jesus, enquanto homem, ele tem um Pai. Deus. Deus é o Pai. E Jesus, como Cristo, ele tem um Pai. Então nós precisamos ter esse entendimento sobre o ministério de Jesus como homem. Então Jesus, como homem, ele vai ter um Deus. Assim que como homem, nós temos um Deus. Mas, quando o Senhor Jesus Cristo, ele vai para a cruz do Calvário, ele vai como homem ou ele vai como Deus? Como homem. Ele vai como homem, porque Deus não pode morrer. Deus é imutável. Então, o que morreu por nós não foi um Deus. O que morreu por nós foi um homem. Então, quando o texto está se referindo, bendito Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo, bendito seja o Deus de Jesus e bendito seja o Deus de Cristo. Então, o autor já está nos dando mais uma informação privilegiada de quem morreu na cruz por nós não foi um Deus, até porque Deus não pode morrer. Quem morreu na cruz por nós diante de um sacrifício foi Jesus, o homem. Então vamos aqui, mais uma vez, para que nós possamos ter a compreensão. Então, se o texto ele fosse se referir a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, se Jesus ele fosse Deus como homem, o texto daria, bendito o Deus de Deus. E Deus ele é o máximo, ele é o Criador e autor de todas as coisas. Jesus, quando ele vem até nós, ele não vem diante da sua divindade, ele se despiu de sua glória. Jesus ele vem como homem, e como homem Jesus não tem um pai. Como homem Jesus tem um Deus. Então, quando o Espírito Santo de Deus adentra sobre a vida de Jesus, ele ganha a natureza de Cristo dentro dele. Portanto, que quando o apóstolo Paulo ele vai citar, poucas vezes você vai ver o apóstolo Paulo falando ou mencionando sobre Jesus. A maioria das vezes que o apóstolo Paulo vai citar, ele vai falar e mencionar o seu mencionamento da sua palavra, falando sobre Cristo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele não só entendeu a unidade de quem era Jesus, mas acima de tudo, o apóstolo Paulo ele entendeu a divindade de Jesus. Então, Jesus como homem, ele tem um pai, mas Jesus como homem, ele tem um Deus. Mas Jesus como Cristo, ele tem um pai. Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Mas agora quando ele vai dar o seu último suspiro, ele vai clamar por um pai e não por um Deus. Lembra da aula que nós tivemos? Deus, ele gera espírito e ele cria matéria. Deus gera espírito e cria matéria. E Jesus, como homem, em um corpo natural, em um corpo mortal, não tem como ele acessar o reino dos céus. Então, se não tem como ele acessar o reino dos céus, o que ele precisa para poder acessar o reino dos céus? Ele precisa da divindade, não de um corpo natural, mas nem de um corpo imortalizado, mas Jesus precisa de um corpo glorificado. Portanto, o apóstolo Paulo vai nos ensinar que naquele grande dia nós vamos passar pelo mesmo processo a qual o Senhor Jesus Cristo passou. E qual é esse processo? O processo de morte, ressurreição, imortalização do corpo e a glorificação do corpo. Porque sem a glorificação do corpo, não tem como habitar com Deus. Diante de uma naturalidade, Jesus jamais poderia adentrar ao reino dos céus
se o seu corpo não sofresse ali a imortalização e a glorificação do seu corpo. Então, quem vai para a cruz do Calvário não é um Deus. Quem vai para a cruz do Calvário morrer pelos nossos pecados é um homem. É porque até mesmo se fosse um Deus, por que Deus não morre? E segundo, que não ia ser válido. Não seria válido. Né? Então, nós vamos entender e compreender aqui que Jesus, ele é a humanidade de Cristo e que Cristo, ele é a divindade do homem Jesus. Mais uma vez, uma pessoa, mas com duas naturezas diferentes. E o que isso nos propõe também? Isso nos propõe até para nós, hoje, que temos o Espírito Santo morando dentro de nós. Isso também nos propõe a nós entender qual vida que nós queremos levar. Se nós levamos uma vida natural ou se nós procuramos viver uma vida por intermédio do Espírito Santo de Deus. Então, quando nós entendemos e compreendemos que para ter uma conexão com Deus em um âmbito natural, nós nunca vamos ter uma conexão com Deus vivendo uma vida natural. A interpretação interessante, né, que quando eu converti, tá, gente? Tá fazendo coisa. Nossa, é forte, isso é interessante. A gente sabia, né, mas não detalhadamente, assim. A verdade é, eu vou ser jornalista. Né, pastor? Não. 5 anos já, hoje o Leg está sabendo, melhor ainda. Bom, muito bom. Né, pastor? Aí o Messias veio para ensinar o caminho, assim. Né? Cristo veio como Deus Filho, né? E Jesus como Deus Homem, para morrer na cruz, porque não podia um Deus com ele. Senão ia ser fácil. Porque por intermédio, o pecado entrou no mundo por intermédio de um homem. De um homem. Jamais um Deus poderia vir aqui e vencer o pecado. Para que pudesse vencer o pecado diante de uma remissão, também teria que ser por intermédio de um homem. Então nós vamos aqui ver, quando se diz, bendito Deus e Pai, bendito Deus e Pai. Ele está querendo dizer, bendito seja o Deus de Jesus e bendito seja o Pai de Cristo. Porque Deus, ele gera matéria e ele cria espírito. Quer dizer, ele gera espírito e ele cria matéria. Então nós vamos ver que sem ter uma vida diante do Espírito Santo de Deus, não existe conexão com o Pai. Não existe conexão com Deus. E quando é que Deus, ele estabelece uma aliança com o próprio Jesus Cristo? Quando é que ele cria uma aliança com o próprio Senhor Jesus? Alguém tem alguma noção de quando Deus ele Falar das estabelece... águas, não? Oi? Nas águas? Exatamente. Quando o Espírito Santo de Deus repousa sobre Jesus, ali ele estabelece uma aliança com Deus. E isso eu estou errado. Lá no monte, os 40 dias foi onde ele inicia o seu ministério. Sim. Depois do monte ali. Onde ele é levado para poder ser tentado. A tentação, né? Exatamente sobre isso. Então ali, Bom, isso aí. ele já não está mais dentro de uma naturalidade. Ele ainda está como um homem, mas ele agora começa a recuperar uma consciência de uma vida no Espírito. Opa, calma aí. Até que ele lê Isaías 61, ele vai dizer, opa, o Espírito Santo de Deus repousou sobre mim. E eu não sou mais igual, eu sou diferente. Pegou? O Espírito Santo de Deus, ele entrou sobre mim, eu já não sou mais igual. Eu sou Ele diferente. ungiu para pegar a boca da Eu sou diferente. Já mudou. Já mudou o cenário. Ou seja, o Espírito Santo não. Muda totalmente o cenário. O Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Então nós estamos entendendo até aqui, irmão. Jesus, como um homem, ele tem um Pai. E ele falou que ele está sobre mim, né? Ele está. Jesus, está. como um homem, ele tem Deus. 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 E Jesus, como Cristo, ele tem um Pai. Aí o apóstolo Paulo vai dizer, já estou crucificado com Cristo. Porque quando ele diz, está consumado, o apóstolo Paulo Paulo diz, falou aquele tiro. Que Paulo, na verdade, ele foi arrebatado. Conheço um homem. Se sei, eu não sei. Ele foi arrebatado. Então, ele foi arrebatado, ele não conhecia o homem de Jesus, ele conheceu o Cristo. Então ele prega sobre Cristo. Ele não prega o que ele não sabe. exatamente sobre isso. Eu lembrei esse pouco dele naquele dia. Ele sabia quem era Jesus, mas não tinha conhecimento de uma profundidade que era Jesus. O que ele conhecia era a divindade de Jesus, que era Cristo. Então ele fala, já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu.
Porque a vida que eu vivia na carne, agora eu vivo no Espírito. Então o apóstolo Paulo ele conseguiu entender, não em um âmbito natural, mas em um âmbito totalmente de espiritualidade. Então viver é Cristo, morrer é lucro. Porque ele sabia exatamente o lugar para onde ele estava indo. Ser dos meus imitadores assim como eu sou de Jesus? Não. Ser dos meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Então o apóstolo Paulo ele entendeu que se ele não levasse e não entendesse aquilo que é do Espírito, não somente aquilo que é natural, ele não teria uma conexão com Jesus, não teria uma conexão com Cristo. Então é isso que nós precisamos. Porque Paulo não viu o rosto de Cristo. Ele não viu. Ele sabia que era Cristo, mas ele não viu o rosto. Exatamente. Portanto que quando até o Pedro, né, adiante da confissão de Pedro, fala, opa, Quando você fala assim, tá vendo? Parece quando você fala assim, se falar por leito, parece que tem duas pessoas. Duas pessoas. então Mas aí, eu tenho que falar como se fosse duas pessoas. é esse direcionamento uma que só. nós precisamos Aí Paulo vem complicando mais ainda, né? Bom demais. Falar para analisar, na verdade, eu estava dando a medicada, realmente Paulo só fala sobre Cristo. Dificilmente entra Jesus, cara. Interessante, né? Portanto, ele vai dizer, o Paulo, que tu me persegue? Aí vai falar, pô, como é que eu te persigo? Não sei nem quem tu é, pô. Perseguia tu não, mas perseguia Pedro, Tiago, João, agora tu não perseguia não. Aí Jesus vai falar para ele, meu irmão, qualquer um que está diante de mim, em espírito de verdade, que persegue dos meus, está me perseguindo também. Ele conta dele. Então já era, comprovei. Então, entendeu? Qualquer um que persegue a mim, a você, não está perseguindo somente a mim, a você está perseguindo a Deus também. E essa é a forma de sistema que a liderança das igrejas tinha que trabalhar. Está perseguindo a mim, está perseguindo meus membros, está perseguindo a mim, está perseguindo a mim. Está entendendo? Mas às vezes. Então, seguimos aqui, nós estamos entendendo, gente? Estamos entendendo? Então vamos lá. Deus e Pai de Jesus, ou seja, bendito seja Deus de Jesus e o Pai de Cristo. Enquanto o homem, ele tem um Deus, mas enquanto Cristo, ele tem um Pai. Então, observe aqui algo. Deus e Pai. Aí, se é bom postar alguns testemunhos de Jeová, hein? Arrebenta eles. Ai, não para conversar comigo, não. Não, eu também não posso muito agora, né? Então, Antigamente eles paravam. são chatos, não. Jeová são muito inconvenientes. Bastante. Não são? São demais. Então vamos lá, vamos aqui. Olha, 48 já, né? Cedo. Então aqui nós vamos entender aqui, né? Tem alguma dúvida sobre isso aqui? A hora de perguntar é essa. Tem alguma dúvida? A única coisa que eu não estou vendo, desde o começo da apresentação, falar sobre Pai, Deus, Homem, Deus, Filho, é a dúvida que a gente fosse pegar, daria para os leigos, né? Porque ele passaria a entender que parecia ser dois, e na verdade é um só. Entendeu? Mas aí é só isso só. Portanto, que nós vamos ver dentro das Escrituras a expressão Filho do Homem e Filho de Deus. Mas o que a gente tem que ter, na realidade, agora, depois disso tudo, depois até lendo lá de Coríntios, né, pastor? Acho que foi Coríntios 15, né? Aquilo ali realmente abriu o leque. Então a gente não pode nem falar sobre Deus homem, porque não pode um Deus morrer por nós, senão seria inválido do sangue. E outra coisa, o Deus mesmo, Deus vive e morre. Então, Não existe. não existe Deus homem. Existe Deus de Deus. Se Jesus é Deus, então o texto está dizendo, Deus homem. bendito seja Deus de Deus. E Deus ele é o ápice, ele é o máximo. Então, o Criador e Consumador de todas as coisas. Até então ele teve que se ele foi gerado como uma mulher desde o início, porque para ele poder sentir todas as emoções que o ser humano sentia até a sua morte. Exatamente, ele veio dentro de uma realidade. Não tem mais Deus homem. Jesus ele perde uma consciência da divindade de uma vida no Espírito. Ele perde essa consciência. Não é diferente de nós. Como é que nós conseguimos entender a vida do Espírito? Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus veio sobre o meu espírito, que é a forma de personalidade, e o meu espírito se tornou só um espírito com Deus. Então agora eu tenho a consciência da divindade e de uma vida no espírito com Deus. Antigamente eu não tinha, nós tínhamos uma vida natural e nós focávamos naquilo que era natural. Hoje a gente não vive só aquilo que é natural, mas a gente procura viver mais em um âmbito espiritual, discernir e entender as coisas com o espírito, do que aquilo que é natural. Porque o natural já acontece na tua vida porque tem que acontecer. Agora, o espiritual é necessário que nós venhamos buscar aquilo que é do espírito.
Aí pastor, aí abre o leque. Né? Como é que ele conseguiu suportar a cruz? Se ele era um homem. É o amor. O propósito, a missão é O amor. Quando a pessoa entende isso aí como homem, Muito forte, ele tá? se colocar no lugar de Jesus nessa situação aí, Muito forte, né? como homem, olha só como sofreu. A cruz era pequena, né? Teve que esticar ele para botar direito, né? Cara, como sofreu. Na verdade, pastor Adriano, eu costumo dizer que a cruz nunca foi de Barrabás. Não, isso aí também é confusão, né? Aí não pode também isso aí. Desse que é. Nunca foi de Barrabás. Não, pobre para ele. Só tem pouco de meu pobre. Isso é muito forte. Isso é muito Porque na realidade ela nunca foi de Barrabás. Isso é muito lindo. Desde quando Deus ele cria todo o cosmos, todo aquilo que está dentro do planeta Terra, se você for ver de norte a sul, de leste a oeste, você traça a linha, você vai ver que você vai ter uma imagem de uma cruz clara, que manifesta. Então ali já estava abraçando, dando um plano de como Jesus deveria morrer por toda a humanidade. Desde quando Deus criou todo o cosmos, tudo aquilo que há no mundo, Deus já tinha traçado um plano e a maneira que Jesus deveria morrer por toda a humanidade. Então a cruz, ela nunca foi de Barrabás, já era um propósito de Deus. Não, mas eu não falei que a cruz de Barrabás, não. Eu falei que a cruz Não, mas foi era um pouco maior. Oi? Porque na realidade, Barrabás, quando você pega o nome Barrabás, no hebraico, no original, tu separa ele, fica Bar. Bar significa filho. E Abba é pai. Filho do pai. Exatamente. E o nome dele em hebraico é Jesus Barrabás. Isso aí, muito forte isso aí. Cara, Eu estava estudando sobre isso aí. É tremendo demais. Lindo. Não, hoje então, aí eu estava tornando mais Jesus mesmo. O peso daquela cruz era o quê? 60 ou 80 quilos? Não sei, não cheguei a pensar. Eu fico imaginando, pastor, aquela cruz cheia de farpa, pesadíssima, e você apanhou o dia inteiro, e de repente tu tem que carregar aquela rapaz que sofreu. Não, isso é muito forte. Eu te vi que é muito lindo, Muito cara. lindo. Porque Jesus ele vai para a cruz do Quando Calvário. você prega isso aí que você falou, a pessoa começa a entrar dentro da história, começa a entender Isso, Jesus, o sofrimento que ele passou. É o que Isso está dizendo a gente agora. muda toda a atmosfera. Tudo, Mas pastor. quando o cara fala só por cima, mas quando tu entra dentro disso aí, a Pô, coisa sangue, linda, ó. 39 chibatadas, corpo sendo arrancado pela sua de cabeça perfurada por uma corrente. Sendo homem. Deus passando. Sendo homem. Sendo homem. O máximo que ele tinha era o Espírito Santo. Exato. Né? Não é isso mesmo? Muito lindo isso, E cara. um detalhe aqui tremendo. Quando Jesus ele vai para a cruz, o Espírito já não está mais com ele. Portanto, que ele vai dizer, Pai, meu Deus, meu Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, pelo meu e pelo teu pecado, o pecado era tanto que estava determinado sobre ele, o Espírito Santo. Então ali ele vai dizer, por que tu me abandonou? Por que tu me abandonaste? Aí agora quando ele vai dar o seu último suspiro, o discurso já muda. Pai, a ti eu entrego o meu Espírito. Está consumado, está feito. Meu propósito já foi destinado. outra coisa, pastor, que é muito interessante também, tu já está pregado numa cruz, ou alguns são amarrados, né? Aí o cara vem te dá uma marretada no mano do joelho para quebrar a tua perna, e você vê, as pessoas acham que a pessoa morre fácil. Demora muito para morrer, pastor. A não ser que você atinge direto o coração, ou tu bate na cabeça, que ali para todo o sistema. Mas sem ser isso, é difícil a pessoa morrer. E quebrando a perna, naturalmente vai arrebentar a veia femoral, coisa parecida. Mas mesmo assim a pessoa sofre muito. Sabe quando Jesus ele entrou nós falamos sobre cruz agora, não sobre um Deus, mas sobre um homem. Isso é muito forte. É muito forte. Entendeu? Isso é muito, algo para se pensar. Pensar mesmo. Quando o auge da humilhação de Jesus, onde ele viu que chegou no auge, foi quando ele estava com sede, né? Que os soldados pegou aquela esponja, né? Eles falam como é que é o nome? Esponjosa, para a memória, e molha no vinagre e dá para ele. Sim. Segundo alguns historiadores, os banheiros eram poucos banheiros. E os banheiros eram banheiros comunitários.
só algumas pessoas de posse alta, de alto escalão, que tinham os banheiros reservados para ele, mas o povo mesmo era tudo banheiro comunitário. E naquela época não se havia tanta água para a pessoa poder se higienizar, né? E o que eles faziam? Eles iam lá nesse banheiro comunitário, onde às vezes tinham 10 pessoas dando barrigada junto, era normal, tá entendendo? E do lado dos vasos tinha uma bacia, geralmente desse tamanhozinho assim, lotada de vinagre. Lotada de vinagre. E o que eles faziam? Com essa esponja, eles se limpavam. Com essa esponja eles se limpavam. Você Eles se limpavam. E o que eles faziam com o vinagre? O vinagre, eles pegavam a esponja e jogavam no vinagre. E de tempo em tempo, tinha já os funcionários do próprio governo ia lá e tiravam o vinagre para repor. Quando Jesus ele pede a água, o que o soldado faz? O soldado vai lá no banheiro comunitário e pega já a vasilha, já com essa esponja aqui, é um pedaço de pau, e dá para Jesus. É por isso que quando eu digo que quando nós damos mais razão ao nosso querer e à nossa vontade, é como se nós estivéssemos dando o sacrifício da cruz. Porque já está escrito a maneira que nós deveríamos viver, assim como está escrito a maneira que ele deveria morrer. E como que nós fazemos isso? Se alinha com o céu, irmão. Procura viver uma vida no Espírito. Por mais que seja difícil sair do natural para viver uma vida do Espírito, mas é necessário. Se não existe uma conexão com Deus, não tem uma conexão com o Pai. Se não for por isso. Então Jesus, quem vai para a cruz do Calvário, não é um Deus. Quem vai para a cruz é um homem. É um homem que morreu pelo meu e pelos teus pecados. Porque aqui, o pecado entrou por intermédio de um homem. E por um homem, por intermédio de um homem, esse pecado também teria que ser vencido. Por intermédio de um homem, a desonra, ele veio sobre nós. Mas também por intermédio de um homem, esse pecado teria que ser vencido por intermédio de Cristo, por intermédio de Jesus. Então quem vai para a cruz não é um Deus. Quem vai para a cruz para morrer pelos nossos pecados é um homem. Isso aqui é muito forte, nós precisamos dar uma ênfase muito grande sobre isso. Nós precisamos dar uma importância enorme sobre o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Bendito seja o Deus e Pai. Ou seja, bendito seja o Deus de Jesus, bendito seja o Pai de Cristo. Então, quando Jesus ele diz, está consumado, quando ele diz, está consumado, tudo aquilo que estava englobado dentro de um cosmos, tudo aquilo que estava englobado dentro da terra, daquilo que Jesus fez quando ele cria toda a terra, se você for parar para entender, toda a natureza, todos os animais, todos os seres viventes foram remidos por intermédio de Cristo Jesus. Mas para que nós possamos ser remidos por intermédio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, é necessário que nós venhamos confessar, porque nós somos os únicos seres que conseguimos se conectar intencionalmente entre aquilo que é natural e aquilo que é espiritual. Então, para que nós possamos alcançar essa redenção, é necessário nós pronunciarmos por intermédio do Verbo e aceitar e crer no Senhor Jesus Cristo, porque todo aquele que crê está salvo, mas o que não crê já está condenado. Todo aquele que me recebeu, dá-te o direito de ser chamado de filho de Deus, dá-te o poder, o direito de ser chamado de filho de Deus. Então ele nos transfere do corpo pecaminoso de Adão, de uma natureza humana, para poder nos trazer para uma vida espiritual e uma natureza dentro de uma divindade. Então por isso que o apóstolo Paulo diz, já estou crucificado com Cristo, e já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive dentro de mim agora. É a presença do Espírito Santo que habita sobre a mim e sobre a tua vida. Então por isso que eu sempre digo que uma mente natural ela nunca vai entender aquilo que é do Espírito. E ninguém consegue, dentro de uma naturalidade, discernir aquilo que é do Espírito. Se não viver uma vida espiritual, nós nunca teríamos um discernimento sobre quem é, sobre o ministério de Jesus e sobre o ministério de Cristo. Por quê? Jesus ele veio
Nós o confessamos como o único suficiente Salvador de nossas vidas. Então Jesus, ele nos concedeu a salvação e Jesus, ele nos concedeu a vida eterna. Mas quando nós paramos para compreender e entender, ele vai dizer: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim, na casa de meu pai é muita morada. Se não tivesse, eu não vos teria dito. Eu vou preparar o lugar, mas eu volto, para que onde eu estiver, vós também estejais comigo. Então nós vamos ver que agora já não é mais um corpo natural. Agora já não é mais um âmbito natural. Agora Jesus é como Cristo. Porque Jesus, como homem, não havia possibilidade dele subir para se assentar diante do Pai. Mas agora Jesus, como Cristo, ele foi nos preparar o lugar. E quando Jesus, como Cristo, ele vai nos preparar o lugar, ele nos dá a consciência e a certeza de que nós temos algo maior que ele foi preparar. Mas diante de uma vida natural, tu acha que você consegue alcançar o sobrenatural de Deus? Sim ou não? Não. Diante de um âmbito natural, Não. não consegue. Agora, quando nós entendemos o ministério de Cristo que habita dentro de nós, por isso que as Escrituras nos ensinam que nós somos pequeno Cristo, pequenos cristãos. Então nós precisamos trazer essa consciência, parar de agir e pensar dentro de uma religiosidade e anunciar boas novas, e anunciar o Evangelho genuíno, o Evangelho da cruz. Aí nós conseguimos entender o ministério de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas nós conseguimos entender mais ainda hoje, que ele foi preparar um lugar. E que em breve ele voltará para buscar a sua igreja, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Aleluia. E nós iremos viver, não diante daquilo que é natural, mas diante daquilo que é espiritual. A pergunta é, fechando, quem é Jesus? Quem é Jesus, cara? Filho de Deus. Quem é Jesus, Luiz? Quem é Jesus, Paloma? Filho de Deus. Quem é Jesus, meu pastor? Filho de Deus. Jesus é Filho de Deus. Nosso Salvador. O nosso Redentor e o nosso Salvador, Jesus Cristo. Mas quando perguntarem para você, dê uma profundidade. Quem é Jesus? Jesus é a humanidade de Cristo. E Cristo é a divindade do homem Jesus. Amém? O Messias é aquele que veio. Preparar o lugar. Veio nos trazer a luz, veio nos trazer a clareza, veio nos fazer enxergar aquilo que antes nós não enxergar. Amém? Está terminado, vamos orar com o Senhor Cristo. Glória a Deus. Já Luiz, para para a gente terminar, por favor. Senhor, Deus amado, Pai querido, as nossas Cristo. Tudo bom? Obrigado, Pai, por esse estudo, Pai. Senhor, cheguei na verdade do estudo, mas, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado. Por tudo, Pai. Por esse ensinamento que nós temos para a tua casa, Senhor. Obrigado por tudo que tens feito, por tudo que queres fazer, pelo culto, Pai, pela palavra, Senhor, de logo daqui a pouco, Pai, te agradecendo e entregando em tuas mãos, Senhor. Venha fazer a tua vontade e o teu querer, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.